aquilo foi o inferno na minha vida. Por quê? Quando ele veio, naquela época, eu estava acostumada a morar sozinha. Então, meu pai tinha falecido, minha mãe casou novamente, saiu da casa e eu fiquei morando sozinha por algum tempo ali. Quando você mora sozinho, você tá acostumado a dormir sozinho, a fazer os barulhos do jeito que você quer, da hora que você quer. Você tem a tua rotina, você fica em silêncio se precisar, enfim. E de repente, ele chegou na minha casa. Eu fiquei louca porque ele espalhou coisa pela casa inteira, então ele tinha um monte de vidrinho de vitamina, de não sei o que, de suplemento, nananana, e espalhou por tudo no meu banheiro, nos balcões da cozinha. Aquela casa virou de ponta cabeça. E nisso, isso não foi o pior. O pior foi à noite, que as crises de pânico dele aconteciam à noite, só que ele não tinha uma crise de pânico. Ele tinha uma média de 5 crises, 5 ataques de pânico por noite. E de repente, eu, acostumada a viver sozinha em casa, de repente tinha uma pessoa que acordava 5 vezes no meio da noite aos berros, simplesmente gritando. Sono pra mim é uma coisa extremamente importante. Eu posso ficar sem comer, mas sem dormir eu não consigo. E eu simplesmente não dormia, não tinha como. Uma pessoa gritando ao seu lado 5 vezes no meio da noite, não dava, não tinha condições. E aquilo foi muito impactante pra mim, porque todas as crises dele eu que socorria. Então eu percebi que o toque físico, o abraço, era a única coisa que acalmava. Aquilo foi um terror, gente, um terror, porque a língua natural dele é alemão, a minha é português, ele acordava gritando em alemão e eu acordava tentando acalmar ele em português. Mas isso era o de menos, porque a linguagem em si era, naquele momento, era o menos importante. A única coisa que importava era o contato de sistema nervoso para sistema nervoso, que a gente fazia uma corregulação no toque. Igual um bebê. Como que a gente corregula um bebê? O bebezinho tá lá, chorando, esperneando. O que que você faz? Fica falando com ele? Fica explicando as coisas para ele? Não. Você pega a criança, bota no seu colo e aos pouquinhos você vai acalmando. E era exatamente isso que eu fiz com ele. Mike ficou no Brasil uns 2 meses, mais ou menos, na minha casa. A gente foi viajar, tentar sair daquele ambiente barulhento que tava, porque eu morava numa rua muito movimentada. E um dos gatilhos do pânico dele era justamente barulho. E a gente foi viajar, foi para um lugar mais tranquilo. E mesmo assim ele tinha as crises, só que começaram a diminuir. Enfim, eu já não aguentava mais. Eu tinha oferecido vários tipos de ajuda para ele, de terapias mesmo. A gente fez ali algumas simulações e tudo mais. E conforme a gente foi fazendo essas simulações, eu percebi que ele precisava voltar para onde ele estava, voltar para a Áustria, no caso, para ele poder resolver os conflitos dele. Afinal, os conflitos dele tinham acontecido lá e ele precisava resolver isso na realidade. Ele precisava conversar com uma pessoa específica e finalizar essa parte. Enfim, e daí então ele voltou pra lá, e quando ele voltou pra lá eu dei graças a Deus, porque daí a paz reinou lá em casa de novo, eu pude dormir uma noite inteira de sono sossegada. Mas ele, como uma forma de retribuição, ele me deu a passagem para ir pra Áustria. 1 ano antes eu tinha tirado o passaporte por acaso. Não estava prevendo essa situação. Enfim, e eu fui pra Áustria. Falei, nossa, né, Europa, aquela coisa toda, não sei o que, vai ser maravilhoso, não. Gente, cheguei lá, o mesmo inferno, porque ele ainda estava tendo essas crises de pânico. Claro, tivemos várias experiências maravilhosas, eu conheci lugares maravilhosos, isso não tenho o que falar. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, ter ficado, morei lá 1 ano no total, né? Que eu fui e voltei algumas vezes. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, mas ao mesmo tempo foi uma das experiências mais traumatizantes para mim, mais difíceis de lidar. Porque quando uma pessoa ela tá tendo essas crises, e assim, ele não sabia o que era. Esse era o problema, ele não sabia o porquê dessas crises. A gente olhava pelo aspecto da medicina germânica os conflitos, a gente trabalhava toda a questão ali do equilíbrio de energias e tudo mais com acupuntura, etc, 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 mas nada de fato parava com aquelas crises. Até que
ele começou a fazer uma terapia e essa terapia foi muito boa para ele e esse terapeuta era um terapeuta de trauma. E o trauma, ele é muito além do que os conflitos. Mas num outro momento eu vou explicar sobre isso, tá? Meu objetivo aqui é contar a história para vocês de forma resumida, mas vamos lá.